O homem dormiu por 10.000 anos. Ao acordar, descobriu que era prisioneiro das elfas, usado como sua bateria viva. Afinal, o povo élfico só podia gerar mulheres. E apenas o sangue vital de um cultivador permitia que se reproduzissem. Assim, todos os dias, ele era obrigado a ajudar a manter a linhagem delas viva. Achava que seu cultivo duraria pouco tempo. Mas, nesse período, eclodiu a grande guerra entre imortais e demônios, encerrando para sempre a era dos cultivadores. Agora, o mundo era dominado por súcubos e elfas. E ele era o último senhor imortal, Zong Tianxun. Enquanto explorava esse novo mundo, carregava o bracelete de jade que o acompanhou por milênios. O bracelete se transformou em uma raposa de pelos brancos, Bai King. Mais tarde, ele encontrou um grupo de magos caçadores de monstros. Eles ficaram surpresos. Ei, se viu? O que faz aqui? A floresta está cheia de feras. Zong Tianxun respondeu com calma. Recebi uma missão da vila próxima. Vim eliminar as criaturas. Ao verem seu visual simples, zombaram. Sem equipamento, sem mana? Que piada! Um deles pegou um sensor de mana. O visor mostrava 0. Eles riram alto. Até o camponês mais fraco tem 5 pontos. Você nem serve para ser isca. Zong Tianxun retrucou frio. Quem tá latindo aí? Mesmo sem mana, ainda posso matar geral, mas, pera, o que é mana mesmo? A líder do grupo, Catherine, explicou. É uma energia especial usada contra monstros. O poder de mana vai do nível E até o S. Catherine, ainda jovem, já era uma maga de nível D. O loiro gritou impaciente. Cai fora antes que atrapalhe. Mas Zong Tianxun ignorou e entrou direto na floresta. Ao ver a determinação de Zong Tianxun, Catherine pediu aos companheiros que não o impedissem. Não tem problema levar mais um civil, disse com confiança. Posso lidar com esses monstros sozinha. Pouco depois, o grupo foi emboscado por uma horda de goblins. Sem hesitar, Catherine lançou um feitiço de tornado, eliminando todos em poucos segundos. Seus 2 puxa-sacos aplaudiram, elogiando sua força. Mas, de repente, um corpo de fera apareceu diante dela. O loiro percebeu que a criatura não se movia. E, idiotamente, se aproximou para zombar. No instante seguinte, pagou caro pela própria burrice. Só então percebeu. Era uma fera de nível 3, o chefe Goblin. Com um rugido ensurdecedor, o loiro e o parceiro desmaiaram de medo. Catherine recitou rapidamente um feitiço. Ó estrelas e abismo, concedam-me força. E conjurou magia da água. Mas o rei Goblin apenas balançou a espada, bloqueando o ataque com facilidade. Diante de um poder tão esmagador, ela percebeu que aquele monstro estava muito além da sua capacidade. Sentiu o coração apertar, sua arrogância havia colocado aquele homem em perigo. Antes que pudesse reagir, o rei Goblin desferiu um golpe. Tudo o que pôde fazer foi fechar os olhos e esperar a morte. Mas, naquele instante crítico, Zong Tianxun interveio, bloqueando o ataque fatal. Por mais força que o rei Goblin aplicasse, a lâmina não avançava nem 1 centímetro. Catherine ficou boquiaberta, ele havia parado o ataque de uma fera de nível 3 apenas com 2 dedos. Sereno, Zong Tianxun disse, afaste-se. Pois, quando ele agia, nenhum ser a 100 km sobrevivia. Depois que ela recuou, faíscas elétricas brilharam entre seus dedos. O rei Goblin suava frio, sentindo o poder aterrorizante diante dele. Então, o céu se abriu em relâmpagos. Zong Tianxun gritou. Relâmpago celestial, desça! Um trovão estrondoso caiu direto sobre o rei Goblin. Catherine ficou em choque, ele havia derrotado uma fera de nível 3 com um único golpe. Um simples mortal controlando relâmpagos celestiais. Será que ele é um dos lendários mestres do trovão S-Rank? Os 2 loiros acordaram e ficaram boquiabertos ao ver o rei Goblin caído. Ao descobrirem que fora Zong Tianxun quem matara a fera, correram para se desculpar e perguntaram como ele pretendia dividir os materiais. Ganancioso como sempre, Zong Tianxun quis tudo.
Mesmo assim, depois de muita súplica, deu a cada um uma garra de goblin. Em seguida, preparou-se para receber a recompensa. O loiro percebeu que o rei Goblin estava na lista de recompensas. Com um olhar ganancioso, planejou vender o corpo assim que Zong fosse embora. Mas Zong Tianchun não lhe deu essa chance. Ao ouvir recompensa, empacotou o corpo inteiro e levou-o à Associação dos Caçadores. Lucro total, 300 pérolas espirituais. Os dois só puderam assistir, impotentes, enquanto ele ficava com tudo. Antes de partir, Catherine segurou a mão dele. Com um rosto vermelho, agradeceu pela vida salva e perguntou seu nome. Zong Tianchun, respondeu, saindo tranquilamente. Depois, ele foi relaxar em um banho público. Lá notou o pingente deixado pelo rei Goblin, intacto mesmo após o trovão celestial. Dentro dele, sentia-se claramente uma energia espiritual do antigo mundo dos cultivadores. Logo adormeceu profundamente. O pingente em seu peito começou a brilhar. Uma raposa espiritual surgiu do jade e sussurrou, depois de 5.000 anos, finalmente despertei. Ela olhou para o homem à sua frente. A energia dele, tão forte. Dormir por milênios e ainda encontrar uma oportunidade dessas, não vou desperdiçar. Com um sorriso travesso, a raposa de 9 caudas Bai Qing o beijou. Mas, enquanto absorvia sua energia, Zong Tianchun acordou. Mesmo sendo uma tentadora nata, ela corou ao ser flagrada. Recuperando-se, provocou, foi você quem me acordou, então tem que se responsabilizar, viu? Só então Zong Tianchun percebeu, ela era o verdadeiro espírito do pingente de jade. Ao ver claramente o rosto dele, o coração de Bai Qing disparou. Tão bonito, nem percebi enquanto absorvia sua energia. Sorrindo de leve, ela sussurrou, vamos ver quanta tentação você consegue aguentar. Dito isso, soprou uma leve névoa rosada. O ar se distorceu, e 2 ilusões sedutoras surgiram, rodeando-o. Suas vozes soavam doces como mel. Querido, está se sentindo sozinho? Deixa a gente te distrair um pouquinho, prometemos te deixar completamente satisfeito. As figuras se aproximaram, tocando o peito dele. Consegue sentir o nosso coração batendo, amor? Deixe eu começar esfregando suas costas. Mesmo sob o efeito do feitiço de charme, um olhar de tristeza passou pelos olhos de Bai Qing. Se nem ele resistir, pensou amargamente, então ninguém neste mundo poderá me salvar, e terei que dormir por mais 1000 anos. Mesmo assim, Zong Tianchun ficou parado, o olhar firme. Terminou a brincadeira? Perguntou com calma. Bai Qing ficou imóvel, surpresa. No segundo seguinte, o feitiço se voltou contra ela, fazendo-a cair de joelhos de dor. 2 minutos depois, conseguiu se recompor. Minha forma verdadeira é o tesouro espiritual antigo, pingente da raposa Xuantian. Treinei 1000 anos até assumir forma humana. Quando a era dos cultivadores terminou, adormeci, até que sua energia me despertou. Aquele feitiço de charme foi apenas um teste, para medir o poder da sua energia espiritual. Você é um cultivador? Zong Tianchun assentiu. Bai Qing empalideceu, suando frio. Há 10.000 anos, houve uma guerra entre imortais e demônios, disse ela. E todos os cultivadores foram exterminados. No lugar deles, surgiram as raças estrangeiras. Durante meu sono milenar, nunca senti a presença de nenhum cultivador. Então, como você ainda está vivo? Zong Tianchun franziu a testa, parte de sua memória havia sido apagada. Bai Qing suspirou, aliviada. Pelo menos você está vivo, assim eu não preciso morrer. Ela ergueu o olhar. Quer ser meu mestre? Posso sentir a energia imensa dentro de você. Em troca, completou, ajudarei a encontrar artefatos antigos. Fechado, respondeu ele sem hesitar. Bai Qing arregalou os olhos, surpresa com a rapidez da resposta. Já estava pronta até para se entregar, afinal, precisava da energia dele para viver. Mas Zong Tianchun apenas disse, mulheres só atrapalham o movimento da minha espada. Artefatos são muito mais valiosos que energia espiritual. No dia seguinte,
Bai Qing sentiu a presença de um artefato. Eles atravessaram a multidão e viram uma imensa espada cravada na pedra, um relicário antigo que ninguém jamais conseguirá retirar. Zhong Tianxun sentiu uma ligação profunda, como se a lâmina o chamasse. Uma lembrança surgiu. Há 10.000 anos, o Vale da Forja dedicou tudo para criar aquela espada divina. O ferreiro dissera, somente ele poderá empunhá-la. A espada se chamava Yolong, o dragão errante. Quando encontra seu verdadeiro mestre, desperta como o espírito do dragão azul. É minha espada, murmurou. Sobreviveu à guerra. Ao tentar se aproximar, os guardas o impediram. Para sacar a espada sagrada, precisa passar pelo teste do valente. Só entra quem tiver recomendação das 4 grandes famílias. Os guardas tentaram expulsá-lo. Nesse instante, Catherine apareceu. Todos pararam. Ela era a filha mais velha da família Steve, uma das 4 grandes casas. Com os olhos úmidos, ela disse, Zhong Tianxun, quer tirar a espada sagrada? Posso escrever uma carta de recomendação para você. Zhong Tianxun perguntou a Catherine se ela precisava ser paga. Ao ouvir que não, ele logo mandou que ela escrevesse uma também para Bai Qing. Catherine ficou paralisada, desconfiando da relação deles. A cena mudou. Eles chegaram ao campo de testes, tomado pelo cheiro de monstros. Logo, a Santa Mel anunciou a regra do teste: derrotar uma fera de nível 3 e recuperar seu núcleo. Todos suaram frio, sabiam o quão aterrorizante era uma ferra de nível. Um loiro avançou, Carlo, da família Onassis, zombando que tais feras eram mais fracas que cães. Meyer, da família Dupont, riu friamente, alertando que a arrogância podia custar caro. As palavras de Meyer cortaram o orgulho de Carlo como uma lâmina, deixando-o furioso. Ao passar por Zhong Tianxun, Carlo desprezou, dizendo que a família Steve havia mandado um inútil para o teste. Ele acreditava que venceria sem dúvida. Com o comando de Mel, o teste começou oficialmente. Vendo 3 caminhos à frente, Zhong usou um galho para decidir. Escolheu o mais perigoso. O coração de Bai Qing apertou. Ela perguntou rapidamente se ele tinha ouvido algo. Ele achou que ela estava perto demais e não ligou. Mas algo realmente se mexeu à frente deles. Bai Qing, assustada, disse que devia ser um fantasma feminino. Mas ele não acreditou, achando que era só uma garota perdida. Estendeu a mão para verificar. No momento em que ela virou, ele reagiu com um soco instintivo. Caramba! É mesmo um maldito fantasma! Quanto mais Zhong Tianxun pensava, mais irritado ficava. Mandou Bai Qing tirar as roupas do fantasma. Bai Qing ficou paralisada, chocada por ele ser tão tarado, nem os espíritos escapavam. Antes que ela reagisse, ele já tinha despido o fantasma por completo. Bai Qing arregalou os olhos, enquanto ele calculava mentalmente quanto valiam aquelas roupas de seda. Logo, eles miraram em outro alvo, uma fantasma de cabelo roxo. Ela virou a cabeça. Ao ver o rosto assustador de Zhong, levou o maior susto da vida. Naquela noite, Zhong virou o pesadelo de todos os espíritos da floresta. Depois de roubar todas as roupas deles, seguiu para o interior do reino secreto. Após alguns dias juntos, Bai Qing começou a achar que ele era um homem que transmitia segurança. Naquele bosque cheio de monstros, já não sentia medo. Mas mal terminou de falar, um par de belas pernas apareceu diante deles. Era uma garota zumbi vestida de empregada. Ela falou lentamente, não esperava que vocês chegassem até aqui. Mas, olhando quanto são magrinhos, acho que não vão matar minha fome. Zhong respondeu com calma, não sei se vou encher seu estômago, mas suas roupas com certeza não vão sobreviver. Ao ouvi-lo, a garota zumbi ficou paralisada, sem entender nada do que ele dizia. Ele completou com sarcasmo, achei que você só parecia burra, mas pelo visto seus ouvidos também não prestam. A zumbi ficou furiosa, formando um círculo mágico vermelho sangue atrás de si. Dele saíram inúmeros morcegos carmesins. Quando Zhong ia agir, uma chama azul fantasma passou por seu ombro. Onde o fogo de raposa tocava, os morcegos viravam cinzas instantaneamente. Bai Qing sorriu com desdém,
parece que mesmo depois de 1000 anos dormindo, ainda controla o fogo raposa perfeitamente. Zong elogiou e até disse que ela podia ficar com aquela fantasma como alvo de treino. Ser ignorada assim fez a zumbi tremer de raiva. Como uma das feras mais brutais, nunca havia passado tamanha humilhação. No instante seguinte, Zong apareceu bem diante dela. Por acidente, sua mão tocou nos melões dela. Sentindo o calor em seu peito, o rosto pálido da garota ficou corado. Ela recuou de imediato, abrindo distância. Seu tarado nojento! Nem os fantasmas você poupa. Zong respondeu friamente, não se engane, só achei que suas roupas pareciam caras. Prefiro tirá-las antes que se rasguem. Murmurando um feitiço, ele lançou o garra do dragão impiedoso. Todas as fantasmas sob seu combo de massagem começaram a gritar por socorro. Logo, ele conseguiu um uniforme de empregada original. Do corpo dela caiu um núcleo de monstro verde. Era exatamente o item necessário para concluir o teste. Enquanto isso, do outro lado, Meyer também obteve seu núcleo. De repente, um ruído leve soou atrás dele. Era Carl, o loiro da família Onassis, com um rosto sombrio. Teve sorte, hein? Conseguiu o núcleo rapidinho, mas é aqui que sua sorte acaba. Diante disso, Meyer achou que ele estava apenas latindo como um cão e sacou a espada para atacá-lo. Porém, nesse momento, uma flecha furtiva veio e atingiu Meyer precisamente no pescoço. Ele sentiu uma onda de fraqueza e em seguida morreu sob a lâmina de Carl. Descobriu-se que Carl havia conspirado com o jovem Sr. John Walton para encenar o acidente e ficar com o núcleo. O que ele não esperava era que, no segundo seguinte, seria eliminado por Carl. Um ruído veio de longe. Carl reconheceu de imediato a aura de uma fera de nível. Fora do reino secreto, a Santa também percebeu a anomalia e pretendia encerrar prematuramente esse teste inesperado. Por coincidência, ele havia acabado de trombar com essa fera de nível 4. No início, o Gárgula fingia ser estátua esperando emboscar. Mas ao ouvi-lo dizer que ia exterminar todos os monstros do Vale dos Fantasmas, o Gárgula não suportou. Um inútil com poder psíquico zero ainda ousa falar alto na frente dele. Ele, no entanto, não se importou. Afinal, seus olhos só viam a joia na testa do Gárgula. Dito isso, ele ergueu o punho e golpeou o Gárgula. O Gárgula foi lançado para longe pelo impacto do soco total. O Gárgula ficou incrédulo, não sentia nenhum poder psíquico nele, e ainda assim o soco foi tão poderoso. Ao que parece, o Gárgula percebeu que não podia depender de energia, então desenvolveu seu corpo ao extremo. Garoto, o Gárgula tinha visto sua essência, mostre-me sua defesa absoluta. Nesse estado eu sou duro como pedra, mesmo que eu use meu soco mais brutal, meus ossos das mãos vão se partir. Ouvindo isso, ele avançou e desferiu um soco, sem ligar para o que o Gárgula estava gritando. Ele o derrubou, tirando-o do estado de Gárgula. De repente, uma estranha onda de energia demoníaca se espalhou pelo ar. O Gárgula percebeu que Zong era diferente e decidiu lutar com tudo. Com um rugido, lançou o ataque das trevas. Zong sentiu imediatamente o veneno naquela energia. Rapidamente ativou a pérola dourada protetora, envolvendo Bai King em um escudo. Aquele nível de toxina não podia afetá-lo, um golpe bastaria para acabar com tudo. O Gárgula zombou. Ainda quer bancar o herói na beira da morte? Zongo ignorou e começou a desenhar talismãs no ar. O Gárgula achou que ele tinha enlouquecido. Mas Bai King percebeu de imediato. É a técnica divina dos 5 trovões da antiga seita Xuantian, exclamou. Dizem que quem domina essa arte pode controlar relâmpagos, purificar demônios e guiar almas perdidas. Inacreditável que Zong Tianchun saiba usá-la. Enquanto murmurava o feitiço, uma esfera de trovão se formou na palma de Zong. Ao ver a pequena esfera, o Gárgula quase caiu na risada. Magia? Sem poder psíquico? E o que essa bolinha pode fazer? Deixe-me mostrar o que é magia de verdade, zombou ele. Uma enorme esfera negra surgiu acima deles. À medida que ela se aproximava, Zong sorriu de canto. Isso aqui não é magia, é arte mortal. A esfera de trovão disparou, atravessando a esfera negra.
acertou em cheio o rosto do gárgula. Uma onda destrutiva explodiu em seguida. Bai Qin ficou paralisada, chocada com o poder absurdo da técnica dos 5 trovões. Enquanto isso, fora do reino secreto, a santa viu a tempestade de energia e achou que fora provocada pelo monstro. Suando frio, ela ordenou que um psíquico de classe S fosse chamado para conter a ameaça. Quando a energia se dissipou, as profundezas do Vale dos Fantasmas estavam completamente devastadas. O azarado gárgula virou um pedaço de carvão. Felizmente, seu núcleo de monstro permaneceu intacto, daria para vender por um bom preço. Zong então se sentou de pernas cruzadas, focando em eliminar o veneno restante. Bai Qin sorriu levemente, não precisa se esforçar tanto. No momento seguinte, ela se inclinou e começou a sugar o veneno de seu corpo. A cena mudou. Do lado de fora do reino secreto, a santa vigiava a entrada com seus soldados. Quando viu Zong carregando o corpo carbonizado de um monstro, todos ficaram boquiabertos. Ué, esse cara não era o de poder psíquico 0? Como ele fez isso? A santa exclamou, aquela energia de antes era dele. Então ele estava escondendo o poder o tempo todo. Enquanto isso, dentro do reino, uma figura surgiu no céu, a mestra do gárgula. Observando as ruínas deixadas pela batalha, ela sentiu claramente o rastro de energia imortal. Mas os imortais não foram exterminados há 10.000 anos? Preciso avisar o senhor demônio imediatamente. Logo depois, Zong e os outros retornaram à cidade. Restaram apenas ele e Car na aprovação. Carlo subiu primeiro no pedestal de pedra. Puxou a espada por minutos, mas ela nem se mexeu. Por fim desistiu. Acho que a espada do herói é mesmo só uma lenda. Os espectadores começaram a se dispersar. Se nem Carlo, o gênio, conseguiu, ninguém mais conseguiria. Mas no instante em que Zong pisou no palco, a espada explodiu em luz brilhante. Mestre, finalmente você voltou. Um turbilhão de memórias invadiu sua mente. Era a mesma espada que empunhara há milênios, cortando do portão celestial do sul até as ilhas de Penglai. Naquela época, ele cultivava, e a espada se gabava, juntos escreveram lendas no caminho da imortalidade. Sem hesitar, ele a puxou do pilar de pedra. Um clarão ofuscante explodiu. Um enorme dragão azul rugiu para fora da espada. Quanto tempo, Shan Shan? Tá emocionado? Aposto que tá chorando de alegria. Por que o silêncio? Ficou hipnotizado com minha beleza divina? Ou preso nas lembranças da nossa glória? O dragão tagarelou sem parar. 2 minutos e meio depois, Zong perdeu a paciência e mandou o dragão narcisista calar a boca. A multidão ficou pasma, a espada sagrada virou um dragão e ainda levou bronca. Ao vê-lo triunfar, Catherine correu para parabenizá-lo. Mas Bai Qin pulou primeiro e o abraçou com força. Catherine congelou no lugar, pensando, se eu tivesse agido mais rápido, seria eu nos braços dele. Nesse momento, Zong quase foi sufocado pelos atributos de Bai Qin. Por sorte, a santa chegou a tempo e o salvou, querendo examinar a lendária espada. Zong a alertou de que a arma era extremamente pesada, ela não ligou. 1 segundo depois, a espada sagrada escorregou de suas mãos. Com um estrondo, caiu no chão e deixou uma cratera enorme. Ao ver isso, a santa percebeu que a espada havia reconhecido seu mestre, ninguém mais conseguia segurá-la. Só Bai Qin sabia a verdade, e ou não era um artefato antigo de alto nível que apenas cultivadores podiam controlar. Embora ainda existissem vários artefatos antigos no mundo, apenas Zong Tianchun conseguia usá-los. Nesse momento, o pai de Catherine chegou e o convidou para jantar em sua mansão. Pensando no quanto poderia lucrar com essa refeição, os olhos de Tianchun brilharam. Ele puxou a mão de Catherine e brincou, seu pai tá te chamando para jantar. Logo chegaram à imponente mansão da família Steve. Impressionado com o luxo, Zong Tianchun pediu pagamento por ter retirado a espada. Steve respondeu calmamente, quanto quiser. O que o deixou surpreso. Durante o banquete, Catherine comentou sobre os núcleos mágicos que haviam conseguido. Ela explicou que serviam para aprimorar equipamentos.
Um núcleo nível 4 de Zong Tianxun valia o suficiente para comprar uma casa inteira ali. Ouvindo isso, ele ficou chocado e pensou, vou ficar rico. Antes que pudesse comemorar, o maldito dragão Yoman engoliu o núcleo mágico inteiro. Sabor ótimo. Tem mais, Shan Shan? Quero repetir. Seu réptil miserável! Gritou Zong Tianxun. Você acabou de comer a minha casa. Arranquei esse núcleo da cabeça de um monstro, cospe minha casa agora. Enquanto discutiam, as outras famílias nobres chegaram com presentes. A primeira trouxe 30.000 orbes espirituais e uma escritura de casa. Típico de família rica, ostentando como sempre. A família do Pan enviou uma armadura de paladino completa. Mas Zong Tianxun nem piscou, vende e me dá o dinheiro. Em seguida, apareceram 3 lindas empregadas, presentes da família Onassis, treinadas e selecionadas a dedo. Tudo o que o irmão mais velho quiser, podemos fazer. Até aquilo, se desejar. Zong Tianxun, o cavalheiro de princípios, apenas disse, vende também. E o mordomo junto. As empregadas ficaram paradas, chocadas, era a primeira vez que eram devolvidas. Por fim, chegou Mel, da Ordem da Santa Cruz. Ela colocou solenemente uma medalha de cavaleiro no peito de Zong Tianxun, símbolo supremo de poder e honra. Zong Tianxun suspirou, dá para trocar por dinheiro. Mel sorriu, infelizmente, não. Essa medalha representa o reconhecimento da Ordem. Com ela, você pode comandar qualquer membro abaixo do nível D sem alternativa. Ele acabou aceitando, meio contrariado. Depois da cerimônia, Mel se aproximou de Zong Tianxun com um pedido curioso, queria tocá-lo. Não entenda mal, explicou ela rápido. Minha magia permite sentir diferentes tipos de energia. Só estou curiosa com a sua. Afinal, um homem sem nenhum poder mental não deveria conseguir erguer a espada sagrada. Ela pousou a mão em seu peito, mas por mais que tentasse, não sentiu um pingo de energia. Talvez eu precise chegar um pouco mais perto. No momento em que seu peito encostou nele, Mel soltou um pequeno gemido de surpresa. Uma força além de toda energia mental explodiu por seu corpo, como uma onda gigante invadindo cada sentido. Suas pernas fraquejaram, e ela caiu, ofegante. Que tipo de energia é essa? De repente, um estrondo ecoou do lado de fora, um dragão negro devastava a cidade. O sopro flamejante estava prestes a atingi-la. Zong Tianxun ficou na frente dela, calmo, fica tranquila. Eu cuido disso. Soprou o fogo com um simples suspiro, dissipando-o completamente. Moça, depois lembra de pagar a taxa de proteção, hein? Mel ficou corada. Acho que não tenho orbes espirituais suficientes. Posso pagar de outra forma, herói? Antes que terminasse, o dragão investiu com um rugido. Ajoelha, disse Zong Tianxun friamente, levantando a mão. Um único tapa fez o monstro afundar no chão. No instante em que o tocou, ele sentiu energia espiritual fluindo dentro da criatura. Yoman falou, mestre, essa besta participou da grande guerra entre imortais e demônios. Ela engoliu um artefato sagrado e foi atormentada por seu poder por milênios. Sentiu o poder da minha lâmina e veio até nós. Artefato, é? Zong Tianxun sorriu e deu um chute que lançou o dragão pro alto. Em seguida, desembainhou a espada. E, com um só corte, libertou o artefato que a criatura carregava por eras. Era um artefato espacial antigo chamado Espelho das Eras. Dentro dele era possível guardar itens, morar e até cultivar energia espiritual. Livre da tortura, o dragão negro recuperou a consciência e ficou chocado. Você é o mestre da seita Zhuantian, Zong Tianxun. Eu vi você lutar contra o deus demônio, até o fim. Em seguida, murmurou de forma enigmática, você é ele, mas não completamente ele. Zong Tianxun franziu o senho. Fala direito, bicho. O dragão apenas respondeu que seu rosto era o mesmo, mas sua aura estava diferente. Seu poder também é muito menor que no auge. O que aconteceu com você? O deus demônio ainda vive? Como vou saber? Talvez já tenha virado pó, respondeu Tianxun, impaciente.
O dragão rugiu furioso: heresia! O deus demônio domina todo o mundo! Abriu a boca e lançou um sopro de fogo devastador. Mas acabou selando o próprio destino. No instante em que Iolon colidiu com o sopro, devorou todas as chamas. O dragão se desfez, tornando-se uma carcaça seca. Para entender a verdade, Zong Tianxun pegou o núcleo mágico e provocou Iolon a falar. A espada suspirou: acho que já está na hora de saber. Você é apenas um fragmento da alma do antigo mestre da seita Xuantian, uma centelha de consciência que despertou por acaso. Fazia sentido, ele havia dormido por eras na árvore Xuanyuan. Um raio celestial o despertou, e a árvore o protegeu da corrupção demoníaca, permitindo-lhe recuperar a consciência. Então Iolon contou a origem desse fragmento. Há 10.000 anos, nasceu no reino demoníaco um ser incomparável, o Deus Demônio. Quando o sumo sacerdote profetizou que ele morreria pelas mãos de um cultivador, o Deus Demônio desafiou o destino e marchou contra o reino dos imortais. Apenas um homem lutou até o fim, Zong Tianxun, mestre da seita Xuantian. No confronto final, ele selou o Deus Demônio dentro de sua própria alma, sacrificando-se junto com ele. Felizmente, Zong Tianxun dominava a arte secreta de Xuantian, que dividiu sua alma em 9 fragmentos espalhados pelo mundo. Agora que herdava o nome do mestre, ele deveria restaurar a glória do mundo dos cultivadores, começando por reunir os fragmentos perdidos. Ah, deixa para outro, resmungou. Missão divina não paga conta. Vendo que isso não o comovia, Iolon tentou outro argumento. O antigo mestre deixou inúmeros artefatos sagrados. Quem achar os fragmentos herdará tudo, cada peça vale uma fortuna. Dinheiro? Os olhos de Zong Tianxun brilharam. Então bora logo. Fragmentos primeiro, lucro depois. Enquanto isso, no reino demoníaco, uma feiticeira informou o deus demônio: um cultivador reapareceu. Os olhos carmesins do deus demônio brilharam frios. Traga-me a cabeça dele. Jamel, depois de passar dias ao lado de Zong Tianxun, começou a sentir algo diferente. Mas, como freira da Ordem da Santa Cruz, guardou tudo no coração. Caterine também sentiu o mesmo. Saber que ele partiria amanhã a deixava inquieta. Será que devo me declarar esta noite? Do lado de fora, Bai Qing percebeu. Mesmo com ciúmes, decidiu ajudá-la com um feitiço de coragem. Uma névoa rosada se espalhou pelo quarto. O olhar de Caterine ficou suave, sonhador. Ela se aproximou de Zong Tianxun e confessou: antes de ir embora, deixe-me uma lembrança inesquecível. Zong Tianxun logo entendeu quem era a culpada. Essa raposa danada. Mas diante do rosto tímido da garota, não teve coragem de recusar. No dia seguinte, logo ao partir, ele foi parado por Carl, o loiro metido. Desta vez, Carl trouxe reforço, sua mãe, Jenny, uma usuária de poder mental de nível S, querendo tomar a espada sagrada. Também trouxe os pais dos 2 homens que havia matado, acusando Zong Tianxun de ser o assassino. Todos de nível S. Zong Tianxun apenas riu. Nível S? Quem bloqueia meu lucro, morre. Uma aura devastadora explodiu em volta dele. Parapa lançou um pássaro elétrico. Zong respondeu com o golpe do dragão de trovão, destruindo o ataque. Allen ergueu o escudo, drenando toda a força para resistir ao impacto. Ambos ficaram em choque, só então entenderam a diferença de poder. Jenny bufou: inúteis! E chicoteou o ar, lançando uma tempestade de golpes. Carl gritou animado: quem mexe com minha mãe vira pasta de carne. Mas, quando a poeira baixou, Zong Tianxun estava intacto sob seu escudo. Ele sorriu: chicotinho pra matar? Que piada! Mas sua roupa parece cara, acho que posso vender bem. Jenny ficou vermelha, depois pálida. Largou o chicote e fugiu. Carl ficou paralisado. 3 de nível S, e nenhum consegue vencê-lo. Zong Tianxun perdeu a paciência. Certo, loirinho, hora de testar minha nova técnica da espada despida. 2 lâminas de luz cortaram o ar.
E Carl sentiu um vento gelado ao perceber que suas roupas haviam virado trapos. Seu desgraçado! Quer me humilhar? Eu vou te matar! Zong ignorou, olhando para a mãe dele. Não se mexa, ou vai se arrepender. Jenny, assustada, entendeu tudo errado. Meu filho já é adulto. Jamais teria nada com você. Ela formou círculos mágicos nas mãos. Vários projéteis de energia foram disparados. Zong suspirou. Só queria a sua roupa, parece cara. E agora sou tarado? Tudo bem, disse com um sorriso perigoso, então serei tarado até o fim. Ele apareceu à frente dela e cortou suas faixas de roupa. Em seguida, pegou o chicote dela e a amarrou firmemente. Jenny congelou, tremendo, pensando, maldição, por que fui nascer tão bonita? Carl gritou, monstro! Solta minha mãe! Os outros dois guerreiros de nível S reagiram. O cavaleiro de armadura pesada aumentou de tamanho, rugindo. Levantou a espada e atacou com força devastadora. Zong bloqueou facilmente. Nada mal, mas ainda é fraquinho. Num instante, ele apareceu à frente do cavaleiro e o decapitou. O corpo gigante caiu, esmagando Carl até virar pasta. Parappa, que ainda acumulava energia, percebeu o perigo. Sabia que não estava no mesmo nível. Tentou fugir. Mas Zong surgiu à sua frente, agarrando-o pelo pescoço. Atração do trovão celestial. O relâmpago caiu, reduzindo Parappa a cinzas. Zong se virou para Jenny. Agora, só restou você. Por favor. Eu faço o que quiser. Ele sorriu e mostrou um papel. Assina aqui. Uma dívida. 9 bilhões de pedras espirituais. Você é louco. Mas, vendo o corpo do filho, ela assinou chorando. Mesmo assim, ele não a soltou. Ela rastejou até o corpo do filho, em prantos. Uma sombra apareceu diante dela. Era a bruxa do reino demoníaco. Sabendo que Zong seguia para o leste, ergueu o cajado. Um enorme meteoro caiu, destruindo tudo. Zong, sem saber de nada, caminhava tranquilo, pensando em cobrar a dívida. Bai Qing observou e suspirou. Agora entendo. A energia espiritual do mundo está corrompida, só as pedras espirituais ainda servem para cultivar. Para ele, dinheiro é literalmente vida. Perguntei com calma, já está ficando tarde. Caminhamos o dia todo, você deve estar cansada, né? Que tal dormirmos juntos? Ao ver o rosto corado dela, tratei logo de me explicar. Ei, não é o que você está pensando. Preciso da sua percepção para achar o artefato, não quero te deixar exausta. Vamos passar a noite dentro do espelho das 1000 outonas, é enorme e bem confortável. Mas assim que entramos, Bai Qing começou a ter pensamentos estranhos. Decidiu sair para esfriar a cabeça. Só que mal colocou o pé para fora e foi atacada de surpresa. Sentindo o fluxo de energia espiritual em torno dela, a bruxa concluiu que Bai Qing era a cultivadora que tinha aparecido no Vale dos Espíritos. Sem hesitar, lançou seu feitiço de ataque. Depois de alguns golpes trocados, Bai Qing percebeu a diferença absurda de poder, não tinha chance alguma. Sem saída, ela começou a implorar por misericórdia. Das palavras da bruxa, arrancou a verdade. O deus demônio agora era só uma casca vazia e precisava reunir os artefatos para voltar ao auge. Ou seja, tínhamos que agir antes do senhor demônio, juntar todos os fragmentos e recuperar o poder. Ao alcançar seu objetivo, Bai Qing concentrou toda a energia e atacou. De repente, uma névoa espessa tomou conta do lugar. A bruxa inalou a fumaça e seus olhos ficaram turvos, sonhadores. Ela começou a fantasiar, o deus demônio pedindo para ela ser sua mulher e dizendo que iriam realizar agora mesmo o ritual de união. Meu senhor deus demônio, espere, ainda preciso de um tempinho para me preparar, murmurou aflita. Aproveitando o momento certo, Bai Qing ergueu a chama da raposa para encerrar a luta. Mas, antes que pudesse agir, a bruxa perfurou primeiro. A dor foi tanta que a bruxa conseguiu romper a ilusão à força. A bruxa admitiu que sua ilusão era hipnotizante,
tão real que nem ela queria acordar. Mas subestimou a própria devoção ao Deus-demônio. O Deus-demônio estava destinado a dominar os 3 reinos, alguém que ela só podia venerar de longe. "Nunca vou deixar que o profanem!" gritou, invocando colunas de pedra contra Bai Qing. O desespero tomou conta de Bai Qing. "Depois de dormir por tanto tempo, não posso morrer agora!" Ela gritou o nome de Zhong Qianshun, pedindo socorro. No momento crítico, Zhong Qianshun apareceu. Com um só movimento, destruiu todas as colunas de pedra. Ele disse baixinho: "Da próxima vez, não saia sozinha. Me chama para ir junto." As lágrimas de Bai Qing caíram, seu coração enfim se acalmou. A bruxa congelou ao ver o rosto dele. Zhong Qianshun era idêntico ao próprio Deus-demônio. Reconhecendo que ele era o cultivador mencionado por Jenny, a bruxa rugiu: "Então vou matar todos vocês agora mesmo." Em seguida, lançou uma tempestade de pedras afiadas. "Vamos ver se sobrevive. Cada grão vai rasgar sua pele até sobrar só poeira. Nem vai ter tempo para implorar." Mas no instante seguinte, um escudo brilhante apareceu ao redor de Zhong Qianshun. A bruxa ficou atônita, seu golpe supremo anulado por uma simples barreira. Ao mencionar Jenny, Zhong Qianshun perguntou friamente: "O que aconteceu com ela? Voltou para casa em segurança?" Mas a bruxa, em choque, não reagiu. Perdendo a paciência, Zhong Qianshun gritou: "Tô falando com você. Tá me ouvindo?" Seu soco atravessou o corpo dela. Só então ela percebeu o terror de um cultivador, um único golpe, poder absoluto. "Última chance", disse ele em tom gelado. "Diz, o que fez com a Jenny?" Quando ouviu que ela estava morta, a fúria explodiu dentro dele. A bruxa sentiu a aura de Zhong Qianshun crescer, igual a do próprio Deus-demônio, sufocante e aterrorizante. A bruxa logo se recompôs, levantando o dedo para o céu e reunindo toda a energia nas alturas. No instante seguinte, uma chuva de meteoros caiu, cada um emanando uma pressão sufocante. Mas nada daquilo podia ferir Zhong Qianshun. O dragão espiritual abriu a boca, engolindo todos os meteoros de uma vez. A bruxa caiu de joelhos, completamente derrotada. O poder de um cultivador era assustador além da imaginação. "Agora entendo por que o grande sacerdote profetizou a queda do Deus-demônio. Será mesmo pelas mãos dele?" murmurou ela. Zhong Qianshun pegou a nota de dívida e disse calmamente: "Já que matou a Jenny, este contrato está anulado. Vai me pagar 9 bilhões de pedras espirituais." Desesperada, a bruxa balançou a cabeça, dizendo que não tinha um centavo. Com um suspiro, Zhong Qianshun usou um artefato espiritual para recuperar o equipamento dela. Humilhada, a bruxa gritou: "Perdi, então me mata logo." "Mas por que tirar minhas roupas? Seu miserável! Acha que tomando meu corpo vai conquistar meu coração? Meu coração pertence apenas ao Deus-demônio." Zhong Qianshun a ignorou. Quem ousasse ferir Bai Qing não merecia viver. Uma esfera de trovão surgiu ao lado da bruxa. Um clarão cortou o ar, e ela foi reduzida a cinzas. Zhong Qianshun se virou para Bai Qing, vendo seu corpo coberto de ferimentos. Decidiu levá-la para receber tratamento. Mas Bai Qing sussurrou que a energia espiritual dele bastava para curá-la. Ainda assim, um banho em águas termais aceleraria o processo. Logo, os dois chegaram a uma fonte quente isolada. Bai Qing sugeriu que ele tirasse as roupas, para que a energia fluísse melhor. Quando Zhong Qianshun começou a circular seu Qi, uma aura poderosa explodiu ao redor dele. Bai Qing o abraçou firmemente. Depois de 2 minutos e meio de imersão espiritual, seus ferimentos desapareceram. Zhong Qianshun, porém, parecia exausto. Pouco depois, os dois retomaram a jornada em busca do próximo artefato. Desde aquela noite, Bai Qing passou a ser ainda mais apegada a ele. Naquele instante, Bai Qing sentiu a presença de um artefato espiritual. Provavelmente era um dos tesouros antigos da seita Xuantian. Enquanto isso, alguns bandidos perseguiam uma jovem elfa. Sem saída, a garota invocou um enxame de borboletas brilhantes para se proteger.
Os bandidos riram, achando que aquelas coisinhas bonitas não poderiam feri-los. Mas, em segundos, seus corpos começaram a definhar. A elfa gritou friamente: "Vocês ousam tocar em uma elfa? Que tolos sem noção!" Nesse momento, dois guerreiros de visual excêntrico surgiram das sombras. O poder deles era várias vezes maior que o dos primeiros. Aurora cerrou os dentes, teria que atacar primeiro. Centenas de borboletas saíram das suas mãos, voando em direção aos inimigos. Mas a garota de estampa de leopardo criou um tornado, sugando todas as borboletas e desviando o ataque. O rosto de Aurora ficou tenso. Nesse instante, um feixe de luz desceu do céu. Zong Tianxun e Bai Qing haviam chegado. Bai Qing sentiu uma forte energia de artefato emanando de Aurora. Zong Tianxun se aproximou, observando atentamente, mas não encontrou o artefato. De repente, seus olhos brilharam. "Será que está escondido aí?" Os dois punks, irritados por serem ignorados, decidiram mostrar suas habilidades. Avançaram com gritos de raiva. Zong Tianxun respondeu apenas com um tapa. Ambos foram arremessados no ar, girando por 2 minutos e meio. Antes de caírem violentamente no chão. Sem hesitar, Zong Tianxun usou um artefato espiritual para recolher o equipamento deles. Aurora corou, pensando: "Será que eu sou a próxima?" Ao ver o sorriso travesso de Zong Tianxun, ela se assustou e implorou: Eu ainda sou uma criança." Após esclarecer o mal-entendido, Aurora revelou a verdade. O povo élfico guardava uma fonte sagrada chamada Fonte da Vida, cuja água podia gerar novos elfos. Zong Tianxun percebeu que a Fonte da Vida devia estar ligada a um artefato, por isso sentia aquela energia em Aurora. Infelizmente, o local havia sido tomado por monstros tentaculares. Qualquer um que se aproximasse era atacado sem piedade. Se isso continuasse, a raça élfica estaria condenada. Ao ouvir isso, Zong Tianxun decidiu agir. Afinal, uma fonte tão valiosa poderia render uma fortuna, não podia deixar os monstros ficarem com ela. No caminho para a Vila Élfica, Aurora olhava discretamente para Zong Tianxun, até ser flagrada por Bai Qing. Corando, ela explicou: "Nossa tribo é formada só por mulheres. Nunca estive tão perto de um homem antes." Zong Tianxun suspirou: "Ser bonito também é um fardo." Após cruzar a floresta, chegaram a um lugar digno de conto de fadas. Cada elfa era tão linda que chegava a tirar o fôlego. Quando souberam que Zong Tianxun era homem, todas correram em sua direção. "Então é isso que é um homem! Que lindo! Meu coração tá disparando!" O dragão espiritual apareceu rindo: "Haha! Aqui é o verdadeiro paraíso! Meninas, querem dar uma voltinha nas costas do irmão dragão? Cabe todo mundo!" Zong Tianxun pensou friamente: "Se eu matar esse lagarto tarado, a espada some junto?" Logo, a princesa élfica apareceu. Ao vê-lo, deixou escapar um fio de baba. "Aurora, leve os convidados para passear. Eu preciso discutir a fonte com este homem." Bai Qing franziu o senho, algo na voz da princesa parecia muito empolgada. Assim que entraram no quarto, a princesa sorriu maliciosamente: "Finalmente sozinhos. Vamos explorar minhas qualidades especiais." Seu coração disparou, como se o destino os unisse. Zong Tianxun manteve-se impassível. Pensando que ele estava tímido, ela começou a tirar as roupas dele. Ao ver o abdômen definido de Zong Tianxun, a princesa élfica não resistiu e se inclinou para beijá-lo. Mas, antes que seus lábios se tocassem, ele a segurou. Zong Tianxun a empurrou de volta para a cama e falou friamente: "Sou um homem justo. Mulheres só atrapalham meu corte." Em vez de irritada, ela ficou ainda mais corada. Aquele movimento foi incrível. "Pode fazer de novo?" Zong Tianxun ficou pasmo, nunca tinha ouvido um pedido tão absurdo. A princesa então desabafou: como guardiã da fonte da vida, estava presa ali para sempre. Por isso, sonhava com um mundo colorido além da floresta. Zong Tianxun sentiu um pouco de pena. Coitada, talvez precise de uma boa lição, pensou. Ainda assim,
respondeu sério, sou um homem honrado. Não vou ceder tão fácil. Porém, quando ela tirou uma joia de jade dourada, caríssima, sua determinação desmoronou. Isso vale uma fortuna. Então, já posso começar? Seu ki explodiu. Prepare-se para minha fúria, aqui vou eu. Depois de uma noite inteira de troca espiritual, o poder da princesa aumentou drasticamente, deixando as outras elfas morrendo de inveja. Logo, todas começaram a pedir treinamento com ele. Quando a princesa o puxou de novo para o quarto, o dragão espiritual voltou à forma de espada, e as elfas gritaram curiosas: Uau! Ele era enorme agora há pouco. Como virou uma espada? O dragão espiritual se vangloriou, dizendo que aquilo não passava de brincadeira, bastava engolir um núcleo mágico e ele podia assumir forma de besta. Num estrondo, ele virou uma empregada fantasma. Em seguida, tomou a forma de uma bruxa. Convencido de que fisgara a atenção das meninas, convidou-as para saírem se divertir, mas foi rejeitado. Afinal, os olhos delas só tinham Zong Tianchun. Bai Qing observou em silêncio, tinha outras preocupações. Já se passaram 2 minutos e meio, e Zong Tianchun ainda não saíra. Ao ouvir sons vindo do quarto, Bai Qing ficou apreensiva. Será que a princesa está testando Zong Tianchun, brigando com ele? Pensou. Corta para a base selvagem. O grupo Shamat embelezava demais a história ao relatar os fatos. O líder culpou a fraqueza deles pela situação. A moça de print de onça se levantou, indignada. Aquele sujeito foi vil, derrubou-as e ainda as humilhou, tirou até o macacão justo que ela mais gostava. Líder, você tem que se vingar. O chefe de topete ficou vermelho de raiva. Como capitão, nunca vira o corpo dela, agora um estranho aproveitou-se. Vendo que a tática funcionara, a moça de onça acusou, ele sequestrou mulheres élficas. Ao ouvir isso, o capitão não se conteve, ele não deixaria alguém mexer com os elfos. Levantou-se e ordenou aos homens, peguem esses caras. Vamos limpar essa corja. Pouco depois, Aurora entrou correndo dizendo que havia invasores no vilarejo. Mas ao abrir a porta, congelou, a princesa élfica estava deitada na cama numa posição humilhante. Aurora corou e fechou a porta às pressas. A princesa élfica se apressou em explicar que só queria testar a força de Zong Tianchun, para ver se ele poderia proteger o vilarejo. Enquanto isso, o esquadrão selvagem avançava com força total. Mas assim que o líder de topete viu a beleza das elfas, seus olhos brilharam de desejo. Caraca, são todas de pernas longas. As elfas, porém, fizeram cara de nojo. Aquele cara com um troço na cabeça? Que feio, nem faz o coração bater. Irritado, o chefe gritou, peguem todas. Levem as elfas pro acampamento, eu mesmo vou interrogá-las. Os capangas avançaram em massa. Mas, de repente, uma força destruidora caiu do céu. Todos foram reduzidos a pó num piscar de olhos. Era a princesa élfica. Seu olhar, frio e majestoso, cortava o ar. Bando de vermes, ousam tocar no meu povo? Voltem agora, talvez eu ainda poupe uma vida. O líder de topete, no entanto, nem ouviu. Estava hipnotizado pela beleza dela. Perfeita, pensou ele. Igualzinho ao que dizia meu livro proibido, as elfas são mesmo de tirar o fôlego. Mas, ao ver Zong Tianchun ao lado dela, o desejo virou ódio. Desgraçado! Você fez tudo o que eu só imaginava. Hoje é o seu fim. Assim que terminou de falar, o líder de topete avançou contra Zong Tianchun. Mas a princesa élfica o chutou pelos ares. Um inseto imundo como você ousa tocar no meu homem? Só então ele percebeu, não era o único de nível S ali. Vendo a princesa defendê-lo, Zong Tianchun ficou irritado. Ei, essa luta é minha. Eu mesmo vou arrancar esse topete ridículo. A princesa sorriu, esse seu poder seria desperdiçado neles. Guarde-o, para me enfrentar. Zong Tianchun suspirou. Ah, ótimo, a verdadeira pervertida é ela. A princesa ficou ainda mais furiosa, eu estava quase lá. Foi você, seu inseto miserável, que estragou tudo.
Um orbe de luz começou a brilhar nas mãos dela. Vou acabar logo com você, e depois reencontrar Zhong Tianxun. Um raio de energia divina saiu disparado. Mas o líder de Topete ainda era um guerreiro de nível S, isso não bastava para matá-lo. Ele firmou os pés e assumiu postura de combate. Com um pisão, fez uma rocha gigante erguer-se do chão. Com um grito, desferiu um soco nela. Os fragmentos voaram na direção da princesa como projéteis. Enquanto ela desviava dos estilhaços, ele atacou de surpresa, acertando um golpe direto no abdômen dela. Mas no instante do impacto, a princesa virou uma ilusão. No momento seguinte, ela já estava acima dele. Seus lábios se moveram suavemente, luz sagrada, dança lunar. Uma força divina caiu do céu, pulverizando o líder de Topete. Descobriu-se então que até entre os de nível S havia diferença, ele mal havia alcançado o limiar, enquanto ela já era uma mestra no auge. Os capangas, vendo o líder virar poeira, fugiram apavorados. Vendo que tudo estava resolvido, a princesa élfica queria continuar a conversa com Zhong Tianxun, mas percebeu que ele já havia sumido. Enquanto isso, o esquadrão selvagem, derrotado, se reorganizava para chamar mais guerreiros de nível S e contra-atacar. Mas Zhong Tianxun não era do tipo que deixava inimigos vivos. Sabendo o perigo de soltar o tigre de volta à montanha, ele já esperava em emboscada no caminho deles. TSK, cachorro que come merda nunca muda. A princesa até poupou vocês, e ainda querem mexer com as elfas. As veias do líder de Topete saltaram. Pode até ter vencido a princesa, mas eu acabo com você, seu rostinho bonito. Rugindo, ele avançou com um soco. Zhong Tianxun nem se mexeu. PAH! Um tapa seco ecoou, fazendo o cara girar no ar. Só então o líder percebeu que tinha mexido com o homem errado. Não se ache tanto, moleque! Gritou ele, liberando sua técnica suprema. Zhong Tianxun suspirou. Já ouviu falar? Vilão morre é por falar demais. E com um golpe só, acabou tudo. Em seguida, o espírito da espada dragão avançou como uma tempestade, cortando todos os capangas. Os gritos ecoaram até o último cair. Ainda não terminou, disse Zhong Tianxun a Bai Qing. Vamos até o acampamento deles, aposto que as coisas valiosas estão lá. Em outra parte da floresta, a garota ruiva havia se perdido do grupo. De repente, um monstro tentacular a atacou e a prendeu. Ela jamais imaginou encontrar algo tão maligno dentro das terras élficas, e o desespero tomou conta. Viu, impotente, os tentáculos cobrindo e paralisando seu corpo. Quando ela perdeu a consciência, a criatura abriu a boca e a engoliu inteira. Em seguida, uma luz púrpura sinistra envolveu seu corpo, e o monstro tomou a forma exata da garota ruiva. Do outro lado, sentindo uma forte energia, Léo olhou para longe. Aquela direção, não é a fonte da vida? Será que Zhong Tianxun correu para lá? Sua imaginação viajou, imaginando o herói sendo atacado por um monstro tentacular. O rosto dela ficou corado. Todos comigo! Vamos salvar Zhong Tianxun! Aurora tentou impedir. Irmã, precisamos nos preparar antes. Aqueles monstros são nossos piores inimigos. Lé ignorou. Pouco me importa. Esses monstros são perigosos, mas salvar meu homem é mais importante. Ao ouvir isso, as elfas começaram a gritar em apoio. Isso mesmo. Salvem o homem da princesa. Ele não pode se ferir. Minutos depois, o grupo de elfas se espalhou pela floresta, procurando o rastro de Zhong Tianxun. Lé também entrou sozinha na mata. Enquanto caminhava, pensava consigo. Aquela última troca de conhecimento não foi suficiente, preciso encontrá-lo logo para continuar nossa pesquisa. Assim que corou de vergonha, vários tentáculos se estenderam silenciosamente por trás. Sem perceber, ela foi envolvida. Lé olhou calmamente para os tentáculos, sem demonstrar medo. Os monstros riram, haha. A princesa élfica. Se a devorarmos, alcançaremos o nível 5. Antes que comemorassem, o corpo de Lé brilhou em relâmpagos.
Esses tentáculos molengas acham que podem me segurar? Sonhem menos. Em seguida, ela liberou uma descarga elétrica. Num piscar de olhos, dezenas de monstros tentaculares foram carbonizados. Lé dominava o campo, mas as outras elfas estavam em apuros. Havia tentáculos demais para resistir. As que foram pegas não conseguiam se soltar, presas na gosma viscosa. Lutando pelo amado da princesa, Zong Tianchun, as guerreiras élficas avançaram, mas diante dos inimigos naturais, todas foram imobilizadas. Os monstros gargalharam. Ha ha ha! Não adianta lutar. Este território agora pertence aos tentáculos. Logo o vilarejo de vocês também será nosso. Cada elfa será devorada, e fará parte do nosso clã dos tentáculos. Enquanto isso, os monstros tentaculares já salivavam, imaginando o sabor das elfas. De repente, craque! A princesa élfica esmagou um deles com um salto, deixando os outros paralisados. Cercada por uma aura elétrica, Lé gritou: ainda ousam atacar nosso vilarejo? A dívida da fonte da vida nem foi cobrada, e já vieram provocar de novo? Dois monstros se desesperaram. N não é nada disso. Foi aquele idiota debaixo do seu pé que falou demais. Lé ignorou as desculpas. Um relâmpago caiu do céu. E, num instante, todos os tentáculos viraram cinzas. Aurora, libertada, falou entre lágrimas: desculpe, irmã, fomos um peso. Enquanto você pensava em Zong Tianchun, só atrapalhamos. Lé sorriu: não diga bobagens. Sou a princesa élfica, proteger vocês é minha obrigação. Mas no fundo do coração, pensou: por que sinto que Zong Tianchun é mais importante que tudo? Parecia destino. Então, um enorme monstro tentacular emergiu do chão, seus tentáculos vermelhos como sangue. Ah, então foi a princesa em pessoa que matou meus filhos. Esse olhar faminto, tá excitada, é? Ao vê-lo, Lé reconheceu a energia da mulher ruiva que ele havia devorado. Então foi ele quem causou a anomalia, e eu achando que era Zong Tianchun. Que desperdício de preocupação! Flutuando no ar, ela respondeu fria: escolha bem as palavras quando fala com sua rainha. Se me irritar, viro você num polvo frito. Um círculo mágico brilhou sob seus pés, liberando uma onda de energia devastadora. O que? Ela já começou com um ataque supremo? O monstro rapidamente se enrolou todo, criando uma defesa total. Resistiu ao impacto, mas por pouco. A massa de carne pulsava, perdendo pedaços queimados. Arg, essa força mental é insana. Se não fosse minha regeneração, eu teria morrido. Mas suas palavras só deixaram Lé ainda mais furiosa. Amor? Emoção? Que um lixo como você entenderia disso? O monstro riu baixo: amor é coisa de fraco. Nós, do clã dos tentáculos, só precisamos saber o ponto fraco de vocês. O chefe dos tentáculos lançou o jato ácido. Um líquido verde saiu da sua boca e cobriu Lé por inteiro. Ela franziu o rosto. Essa é sua técnica secreta? Só isso? O monstro riu: zombar do meu ataque tem um preço. Esse lodo foi criado especialmente para derreter elfas como você. Ele dissolve roupas. Como previsto, as meias negras de Lé começaram a rasgar. Era um golpe baixo e nojento. Mas Lé apenas pensou: que pena. Zong Tianchun não está aqui para ver isso. O monstro viu seu rosto corar e acreditou ter vencido. Em pouco tempo, sua roupa vai sumir completamente. Nenhuma mulher luta nua. O povo élfico está acabado. Logo ele vomitou mais do líquido verde. As guerreiras élficas gritaram, o lodo grudava nelas, corroendo suas vestes. O corpo tremia, preso naquela gosma viscosa. Ah! Só um aquecimento e já estão desistindo? Então chega de brincadeira. Hoje, o povo élfico será apenas uma lenda. Ele se dividiu, criando dezenas de tentáculos que avançaram com fúria. As elfas entraram em pânico, sem saber como reagir. Então Lé desceu dos céus como uma deusa dos relâmpagos, dança sagrada da luz lunar.
cortando todos os tentáculos em um só golpe. Aurora exclamou: incrível! Essa é minha irmã, a verdadeira princesa élfica. O chefe dos tentáculos ficou pasmo. Impossível! Pelos meus dados, elfas são puras e envergonhadas. Essa estratégia deveria tê-la quebrado. Antes ela não era assim. O que diabos aconteceu? Lé respondeu com um sorriso. Surpreso? Seus truques sujos já não funcionam mais. Depois do meu intercâmbio acadêmico com Zhong Tianxun, eu evoluí. Ser envolvida por tentáculos ou ter minhas roupas derretidas, nada se compara à força da palma dele batendo contra minha pele. Aquela energia pura e masculina, isso sim é vergonha e prazer verdadeiros. O monstro corou. Você chama isso de pureza élfica? Você é uma vergonha para sua raça. Ele bateu as garras no chão e rugiu. Gosta de apanhar? Então eu mesmo vou satisfazer você. Dezenas de tentáculos gigantes saíram da terra. De repente, todos os tentáculos avançaram contra Lé em uma fúria caótica. Mas para ela, eram só golpes fracos, seus relâmpagos cortavam tudo, deixando pedaços voando pelo ar. Esses ataques molengas? Nem se comparem a Zhong Tianxun, ela zombou. Só ele pode satisfazer esta rainha. O chefe dos tentáculos ficou atônito. Absurdo, inacreditável. Que tipo de homem enlouquece uma princesa élfica desse jeito? Até as outras elfas ficaram chocadas. Então a princesa e Zhong Tianxun já estão nesse nível? Que inveja! Como será sentir uma mão assim? Cof, cof. Lé respondeu com autoridade. Suas técnicas nojentas não funcionam mais. Agora posso lutar sem me segurar. O ódio entre os elfos e os tentáculos acaba hoje, por minhas mãos. Dito isso, ela voou em direção ao inimigo envolto em trovões. O monstro rugiu, insolente. Eu sou uma besta de nível 5. Como ousa me desprezar? Temendo o poder dela, ele liberou uma névoa negra para se esconder. Lé cortou a escuridão com um golpe só. Quer fugir? Nem pense. Ela o perseguiu com velocidade divina, raios cortando o céu. Enquanto isso, Zhong Tianxun vasculhava o acampamento dos bandidos selvagens. Chegando ao calabouço, encontrou várias mulheres presas. Mesmo após libertá-las, elas continuaram ajoelhadas. Você é o novo mestre? Prometemos obedecer, só não nos machuque mais. A pequena raposa olhou chocada. Que tipo de tortura transformou elas assim? Zhong murmurou. Essas escravas valeriam muito dinheiro, mas... Então declarou, vocês estão livres. Voltem para casa. As mulheres ficaram confusas. O senhor vai mesmo nos libertar? Sim. Eu gosto de dinheiro, mas não de sujar as mãos. Podem ir. Elas choraram de emoção. Obrigada, mestre. Jamais esqueceremos sua bondade. O senhor é nosso pai renascido. Depois de saquear todo o acampamento dos bandidos, Zhong Tianxun ainda parecia insatisfeito. A pequena raposa perguntou curiosa. O que foi? Esqueceu algo importante? Zhong sorriu. Sim, o item mais valioso de todos. Deixar um acampamento desses parado aqui seria um desperdício. Ele ergueu a espada e, slash. Cortou a base inteira ao meio. Logo abriu o espelho eterno, sugando o acampamento inteiro para dentro em um clarão. Enquanto isso, Lé perseguia o chefe dos tentáculos até a fonte da vida. Ao ver a água sagrada totalmente poluída, franziu a testa. Você ousou profanar nossa fonte? Isso é imperdoável. O monstro emergiu rindo. Me matar? Que graça! A fonte da vida gera novas elfas, e também outras fêmeas. É por isso que queremos tanto. Seu desgraçado! Lé rugiu. Então esse sempre foi seu plano. Claro! Com a fonte da vida, o clã dos tentáculos crescerá sem fim. Um dia, seremos o maior povo demoníaco. Vocês elfos têm um tesouro desses e nem sabem usar. Que desperdício! Lé retrucou com raiva. A fonte da vida não é uma máquina de reprodução. É o relicário sagrado que deu origem ao nosso povo,
nossa fé. Uma criatura vulgar como você jamais entenderia isso. O monstro berrou, fé? Isso não me importa. Só o poder é real. Venham, meus filhos. Rasguem essa mulher arrogante em pedaços. Centenas de pequenos tentáculos emergiram da água. Em segundos, todos avançaram contra Lé. Ela manteve-se calma, o olhar firme. Fincou o cajado no chão. Um campo dourado se expandiu, brilhando como o sol. Todos os ataques pararam na barreira, sem romper nem um centímetro. O chefe dos tentáculos riu com desdém. Barreira? Ridículo! Com um ataque tão forte, ela vai quebrar em segundos. E quando quebrar, você já era. Lé sorriu. Você entendeu errado. Essa barreira não é para defesa. Eu já disse, hoje, você vai morrer. Feixes de energia subiram ao céu, formando um círculo mágico gigantesco que cobriu o horizonte. O monstro ficou em choque. O quê? Que magia é essa? De longe, Aurora murmurou. Então ela vai mesmo usar. Lamento da deusa lunar. A magia mais poderosa dos elfos. Ao mesmo tempo, Zong Tianxun notou a luz no céu. A princesa começou a luta sem mim. De jeito nenhum, vamos voltar já. Lé olhou de cima com frieza. Magia que não é brutal, não tem propósito. Agora não há ninguém para me impedir. Você está acabado. Uma rajada colossal de energia desceu dos céus. Isso não me assusta. O monstro rugiu. Mas no instante em que tocou a energia, seus tentáculos começaram a se dissolver. Espere. Podemos conversar. Tarde demais. Uma explosão ensurdecedora engoliu tudo num clarão. Lamento da deusa lunar, a magia proibida, destruiu tudo em um raio de centenas de metros. A Aurora empalideceu. Essa é a magia mais destrutiva da nossa raça, mas esgota toda a força mental. Ela apostou tudo. Seja vitória ou derrota, ela está em perigo. Preciso alcançá-la. Quando a luz se dissipou, Lé estava de joelhos, exausta, ofegante. Eu avisei. A barreira não era para defesa. Essa batalha é minha. Sua visão escureceu e o corpo fraquejou. Então, uma mão quente assegurou. Zong Tianxun chegou a tempo. Ei, está tudo bem com você? Lé sentiu aquele toque arrebatador, não havia dúvida, era o seu homem. Zong Tianxun murmurou, nada mal, hein? Derrubou o covil inteiro do monstro dos tentáculos sozinha. Lé ficou radiante. Se não fosse pela nossa profunda troca acadêmica, ela não teria resistido aos truques sujos daquela criatura. Foi tudo graças a mim. A pequena raposa ficou paralisada, sem reação. Lé percebeu o olhar dela. O que foi? Tem algum problema? Eu gosto assim. Além disso, estou bem fraca agora. Preciso abraçar meu Shan-Shan para recuperar as forças. Zong disse, você está se encostando em mim. Lé corou e respondeu, é mesmo? Então o que você acha de mim? Nada mal. Derrotei o monstro dos tentáculos e você apareceu logo depois, deve ser uma bênção da deusa lunar. Se não me valorizar, seria um pecado contra o céu. No instante seguinte, Lé se inclinou e beijou Zong Tianxun. A pequena raposa ficou boquiaberta. O quê? Essa princesa tá fingindo que eu nem tô aqui? Nesse momento, Aurora chegou. Irmã. Você está bem? Vim te salvar. Cadê o monstro? Já foi derrotado? Parecia que ela tinha chegado tarde demais. Será que foi só ilusão da cabeça dela? Quando os dois estavam trocando carícias, a fonte da vida começou a tremer violentamente. Um monstro dos tentáculos gigante rugiu. Malditas elfas! Já comemorando? Vocês ainda não venceram. Era a besta de nível 6, a mãe mimética dos tentáculos. Mesmo após o ataque supremo da rainha élfica, ela sobreviveu e ainda evoluiu. Será que Zong Tianxun e os outros vão conseguir vencê-la? A mãe dos tentáculos zombou. Aquele feitiço deve ter sugado todas as suas forças. Agora é a minha vez de brilhar.
Insetos élficos, vocês estão acabados. Aurora e a pequena raposa ficaram em choque. Uma besta de nível 6. Então ela é a verdadeira líder do clã dos tentáculos. Que aura demoníaca absurda! Enquanto isso, Lé ainda estava abraçada em Zhong Tianchun, irritada por terem interrompido o clima. Aff, que saco! Sempre tem alguém para atrapalhar meu momento. Ainda não estou satisfeita. Vai conseguir se responsabilizar por isso? Quando Lé se preparava para atacar de novo, Zhong a impediu. Você já está exausta. Deixa esse para mim. Lé ficou derretida. Que homem! Meu Shan Shan tá me defendendo. Isso deve ser o que chamam de declaração de amor. Que lindo! Shan Shan com certeza já me ama de verdade. Zhong olhou para Lé, confuso, pensando, ela tá imaginando umas coisas bem estranhas de novo. A mãe dos tentáculos ficou sem palavras. Eu sou uma besta de nível 6, a matriarca da minha espécie. Eles ficam se agarrando na minha frente, tudo bem, mas agora querem me desafiar? Esses dois nem me levam a sério. 3 tentáculos gigantes avançaram contra Zhong Tianchun. Mas ele nem se moveu, ficou parado, liberando sua energia espiritual. Os tentáculos congelaram no ar. Fissuras começaram a se espalhar pela superfície deles. Um segundo depois, se despedaçaram como carne picada, espalhando-se por todo o chão. Zhong murmurou, e daí se eu não te levo a sério? Vai, me ataca. O monstro dos tentáculos gritou de dor, meus dedos. Aurora ficou em choque, nem conseguiu ver o que ele fez. Era inacreditável. Lé, completamente encantada, suspirou, como esperado do homem que eu escolhi, incrível. Zhong disse friamente, a fonte da vida guarda o artefato que eu preciso. Você só está me atrapalhando. Desapareça. Um brilho de estrelas surgiu atrás dele. Em poucos segundos, inúmeras espadas dragonicas dispararam rumo ao monstro. A criatura rebateu com fúria, mas jazinha ridícula, isso não me assusta. Mas no instante em que tocaram os tentáculos, foram cortados como manteiga. Perfurado e em pânico, o monstro gritou, impossível! Eu sou uma besta de nível 6. Como pode ter tanto poder? Depois riu, confiante, tanto faz. Minha regeneração é infinita. Enquanto eu respirar, vou me recuperar. Zhong saltou para o alto, e toda a superfície do lago pareceu congelar sob sua aura. O monstro ficou paralisado de medo. Monstros como você, disse ele friamente, devem ser exterminados. O monstro, já em pedaços, começou a implorar, espera. Vamos conversar. Zhong subiu mais alto, e dezenas de esferas de energia se formaram ao seu redor. Com um grito firme, corte relâmpago em cadeia. Lançou todas de uma vez. O monstro riu, sério? Essas bolinhas não vão me matar. Se sobrar um pedaço de mim, eu volto. Mas as esferas cresceram de repente, tornando-se gigantescas. Já era tarde demais. A explosão cobriu todo o lago. Lé, ao lado, suspirou encantada. Tão grande, tão poderoso, eu adorei. Aurora também ficou pasma. Impossível, uma besta de nível 6 sem chance de revidar? Sempre existe alguém mais forte, o poder de Zhong Tianchun é absurdo. Com um último grito, o corpo da mãe dos tentáculos virou pó. Até a água contaminada da fonte da vida voltou a brilhar, cheia de energia. Lé, por outro lado, pensava em outra coisa, se o meu Shan Shan despejasse toda aquela energia em mim, que sensação seria! Zhong desceu lentamente até tocar a superfície do lago. Apareça, murmurou. Está na hora de conhecer seu mestre. Ondas se espalharam pela água. De repente, uma esfera vermelha subiu das profundezas. Ela falou, emocionada, 5.000 anos. Finalmente! Achei que nunca mais seria despertada. Vamos nos tornar um só. Enquanto Zhong absorvia o orbe, ele se apresentou, sou o núcleo solar da essência, um artefato que concede energia e vitalidade infinitas, além de um charme irresistível ao sexo oposto. Use este poder com sabedoria, alertou.
Ele pode mudar tudo. Ao terminar a fusão, Zong sentiu sua energia espiritual subir drasticamente, quase rompendo o limite. Então esse é o poder de um fragmento de alma fundido, incrível. Mas ele franziu a testa. Esse nome, núcleo solar da essência, soa meio indecente. Um charme irresistível para mulheres, é? Ele olhou para a pequena raposa. Ela, completamente encantada, disse: ajudar o Shan Shan a conseguir o artefato da seita Xuantian é uma honra. Ele precisa de mim. Até a Aurora corou. Então o que eu procurava realmente estava na fonte da vida. Que destino maravilhoso. Como posso retribuir isso? Zong ficou vermelho. Com as duas assim, não restava dúvida, o artefato realmente funcionava. Espera, cadê a princesa élfica? Ela é a mais suscetível a esse tipo de influência. Um mau pressentimento tomou conta dele. Não me diga que ela... Nesse momento, Lé já estava caída no chão. Seu coração batia acelerado. Por que um homem tão perfeito existe? Bonito, poderoso, não dá para aguentar. Ao lembrar da postura heroica dele na batalha, ela levou a mão ao peito. Meu coraçãozinho real, não vai aguentar. Zong Tianchun saltou e pousou diante das garotas. A raposinha e a Aurora levaram um susto. Aurora, corada, logo depois da batalha, vir direto me procurar, não é ousado demais? A raposinha, com o rosto vermelho, recuperar o artefato era meu dever. Não precisa me agradecer. A Aurora então fechou os olhos. Sou a heroína da aldeia. Só sei retribuir assim. Por favor, não tenha pena de mim. A raposinha olhou tímida. Convivemos tanto tempo, você sabe o que sinto. Enfim, vamos dar aquele passo? Vem, esperei por isso tempo demais. Ao ver as duas exaltadas, Zong Tianchun ficou sem graça. Entendi o que querem. Vou corresponder o melhor que puder. Mas antes preciso cuidar do caso mais urgente. Ele apontou e só então viu Lé caída, sem forças. Nesse instante, a essência solar condensada disse que a princesa élfica Lé já era naturalmente intensa e, sob a influência da essência solar condensada, ficou ainda mais. Era desejo em cima de desejo, ela ia entrar em combustão, sem aliviar, o corpo explodiria. Só você pode salvá-la agora. A decisão é sua. Zong Tianchun pensou, se não tivesse me conhecido, ela não estaria assim. A responsabilidade é minha. Homem de verdade não foge. Fingir que não vi não é meu jeito. Dito isso, Zong Tianchun tirou as roupas. A raposinha e a Aurora tiveram uma chuva de nariz. Obrigada, Mãe Natureza, agora podemos morrer felizes. Ele ponderou. Lugar público, péssima ideia. Vamos mudar de cenário. Os dois entraram no espelho das eras. Lé recobrou um pouco a lucidez. Que lugar é este, um paraíso? E por que o Chunchun está no diante desta rainha? Meu coração não aguenta. Zong Tianchun murmurou. Ótimo, voltou um pouco. Você está em chamas. Preciso aliviar, senão morre. Lé sorriu. Aliviar? Entendi, veio me recompensar. Então esta rainha não vai se fazer de rogada. Enquanto o espelho das eras tremia, a raposinha ficou confusa. O que eles estão fazendo lá dentro? A Aurora admitiu, eu não sei. Nunca passei por isso. De repente, roupas voaram para fora do espelho das eras. A Aurora regalou os olhos. Espera que isso é a meia calça preta da irmã. Quando Zong Tianchun e Lé entraram no espelho das eras, a raposinha e a Aurora começaram a imaginar demais. Só os dois, sozinhos lá dentro, e completamente nus? Será que vão mesmo, até aquele ponto? Os sons que vinham de dentro eram tão intensos que ela mesma começou a ficar inquieta. Lembrou-se de quando absorveu a energia de Zong Tianchun. Já tinham se beijado várias vezes, mas nunca algo tão profundo, tão íntimo. Que inveja, murmurou, mordendo o lábio. Ela não podia ficar parada. Decidida, a raposinha deu um passo à frente e entrou no espelho das eras. A Aurora ficou boquiaberta. Espera, então só eu fiquei aqui fora? O que eu faço?
Também quero ir, mas se eu entrar por conta própria, vai ser tão constrangedor. Dentro do espelho das eras, a voz intensa de Lé ecoava, aí mesmo. Use toda a sua força contra mim. Eu aguento. Esta rainha nunca perde. O rosto de Aurora ficou corado. Não, ela não podia ficar parada. Seu coração disparava, precisava agir. Determinada, ela entrou no espelho. O que viu a deixou em choque, era enorme. Quem imaginaria que uma entrada tão pequena escondia um mundo inteiro? Zong Tianxun era realmente inacreditável. Preciso encontrá-los logo, pensou. Ele fez tanto por nós, como princesa, devo dar o exemplo e retribuir. Seguindo o rastro da energia espiritual de Zong Tianxun, ela chegou à origem e parou boquiaberta. Espera, isso é o que eu estou pensando. Aurora viu Raposinha e Lé juntas. Suas pernas cederam, e ela caiu tremendo. Só de olhar já era demais, se ela entrasse nisso também, impossível. Zong Tianxun suspirou, se é difícil, então não faça. Você nem deveria estar aqui. Abriu o espelho das eras apenas para salvar sua irmã. Volte. Mas Aurora respondeu firme, não. Eu vou ficar. Quero retribuir como minha irmã e a Raposinha fizeram. Zong Tianxun ficou suando frio. A essência solar condensada é assustadora, vou ter trabalho daqui para frente. Na manhã seguinte, os elfos ficaram preocupados com o sumiço da rainha. Diante do portal dimensional, o guarda real disse, ontem atrapalhamos a rainha. Hoje, vamos compensar. Ele se abaixou, espiou lá dentro e orou para que nada tivesse acontecido sem a rainha, os elfos estariam perdidos. No instante seguinte, ficou vermelho como um tomate. Então caiu de joelhos, tremendo. Os outros elfos se assustaram. O que houve? O que você viu? Por que está ajoelhado? O guarda recuou, trêmulo. É o paraíso. O mundo do prazer supremo. Paraíso. Gritaram os elfos. Você enlouqueceu? Viu a rainha e a princesa ou não? A rainha e a princesa estão lá dentro, e aquele homem lindo também. Eles estavam. Antes que terminasse, uma figura saiu cambaleando, era Lé, a rainha élfica, quase sem forças. Cansada, tão cansada. Chunchun é forte demais, meus ossos estão todos moles. Ela suspirou de prazer. Mas foi perfeito. Tão bom. Logo atrás veio Aurora, apoiando-se nos joelhos. Ai, minhas costas vão quebrar, mas foi incrível, doeu um pouco, mas estou tão feliz. Ela sorriu ter vivido aquela noite com Zong Tianxun valia por toda a vida. Por fim, Zong Tianxun saiu carregando Bai Qing nas costas. Tremendo, ela murmurou, Shan Shan, você é forte demais. Achei que ia morrer agora há pouco. Ele bufou. Tá exagerando. Nem consegue andar. Ela retrucou manhosa, nada disso, é que meu corpo é mais sensível. O rosto de Zong Tianxun ficou vermelho, e Lé logo cortou, Raposinha. Não pense que pode monopolizar o Chunchun. É a minha vez. Afinal, quem mais trabalhou ontem à noite fui eu. Ao verem a rainha e a princesa seguras, os elfos comemoraram. Ela voltou. A rainha e a princesa estão bem. E o homem também. Quando olharam bem para Zong Tianxun, ficaram todos vermelhos. Ele tá ainda mais bonito agora. Zong Tianxun levantou o olhar. Esse simples gesto fez várias elfas tremerem, os corações batendo rápido. De repente, uma elfa gritou, Majestade! Mais notícias! A tribo dos monstros tentaculares foi destruída, mas a fonte da vida perdeu o poder. Lé sentiu o ar e ficou séria. Sem energia espiritual, realmente secou? Sem a bênção da fonte, como nosso povo vai continuar a existir? Ela virou-se lentamente para Zong Tianxun, com um olhar cheio de segundas intenções. Ele ficou sem palavras. Droga, já sei o que ela está pensando. Nas costas dele, Bai Qing reclamou, por que estão olhando pro Chunchun desse jeito?
Não vão jogar a missão de repovoar a tribo inteira nas costas dele, né? Tem tantos elfos. Querem que o Chunchun cuide de todos sozinho? Ele vai morrer exausto. Gritou Bai King. Lé fez um olhar triste. Mas as elfas são tão branquinhas, tão fofas. Chunchun não teria coragem de deixar nossa raça desaparecer, teria? Por que eu não fico morando aqui na Vila Jinin? Todas nós precisamos do Chunchun, principalmente eu. Zong Tianchun arregalou os olhos. Hein? Eu tô meio ocupado, sabe? Bai King emendou, é isso. Chunchun tem uma missão importante. Ele não pode ficar aqui fabricando mini-elfos o tempo todo e acabar comigo também. Aurora suspirou. Pena, seria tão bom se ele ficasse. Lé, quase chorando, disse, nosso destino não pode acabar assim, Chunchun. Eu até escolhi os nomes dos nossos filhos, os elfos ao redor começaram a lamentar. O salvador da nossa raça vai nos abandonar? Zong Tianchun ficou em silêncio. Talvez, eu tenha um jeito de restaurar a fonte da vida. Lé se animou. Um jeito? Não me diga que é você e eu tomando banho juntos para cultivar energia? Sim. Se liberarmos nossa energia dentro da fonte, ela vai renascer. É isso. Zong Tianchun suspirou. Nada disso. É um ritual antigo e sagrado, precisa ser feito em total privacidade. Voltem para a Vila Jinin e esperem. Nada de espiar. Quando todos se foram, ele olhou para a fonte da vida e pensou a essência solar condensada abençoou este lugar e deu origem aos elfos. Eles nunca souberam. Por 5.000 anos, protegeram-na com devoção. Mesmo que eu só esteja retomando o que é meu, não posso deixá-los perecer. No bosque, Lé espiava por trás de uma árvore. Que tipo de ritual precisa de tanto segredo? Bai King apareceu do outro lado. Também quero ver como ele vai restaurar a fonte. Lé sussurrou. Chunchun não disse que ninguém podia olhar. Bai King respondeu. E você tá fazendo o quê, então? Lé virou o rosto. Tá, não vou discutir. Mas promete guardar segredo, Bai King assentiu. Com certeza. Nesse momento, Zong Tianchun se moveu, chamando a atenção das duas. Lé corou. Ele tá tirando a roupa. Ai, céus. As duas ficaram vermelhas como tomates. Zong Tianchun tirou todas as roupas, fechou os olhos e concentrou o ki. De repente, abriu os olhos e rugiu. Um dragão negro colossal irrompeu em direção ao céu. A criatura serpenteava nos ares, emanando poder puro. Lé ficou boquiaberta. Um dragão negro? Chunchun invocou um monstro desses. Que corpo imenso, até eu tenho que me curvar. Bai King ficou paralisada pelo poder do dragão. É gigantesco, essa coisa exala tanta energia vital que só de olhar meu corpo todo treme. Chunchun transmitia sua força para o dragão negro, uma energia tão intensa que fazia o próprio céu estremecer. Em pouco tempo, o dragão explodiria em poder e completaria o ritual. As duas observavam cheias de expectativa. Os olhos do dragão brilharam em vermelho. E ele disparou um raio de energia escarlate. Direto para a fonte da vida. A fonte começou a ferver e brilhar intensamente. No segundo seguinte, ondas d'água irromperam como um tsunami vivo. Com um splash ensurdecedor, o bosque inteiro foi inundado. Lé sentou-se na água, incrédula. Água demais! Eu tô encharcada daqui. Isso não é mais uma fonte, é uma enchente. A corrente vibrava com energia vital. Só de tocar, ela sentia a vida pulsando. Esse é o poder do artefato? Incrível! Zong Tianchun pousou diante dela. Terminei. A fonte da vida foi restaurada. Mas a bênção não vai durar para sempre. Quando enfraquecer, posso fazer o ritual novamente. Lé se animou. Graças a você, nossa raça foi salva. Você é o salvador dos elfos, Bai King retrucou. Salvador nada, ele é o criador de vocês. Zong Tianchun ficou sério. Antes de qualquer coisa, eu lembro de ter dito,
Ninguém podia espiar o ritual, certo? Privacidade é essencial. Se alguém interrompesse, poderia ser desastroso. Bai Qing baixou a cabeça. Ela só olhou porque ficou preocupada. Se estiver bravo, me castigue. Lé se colocou na frente dela. A culpada sou eu. A raposinha é inocente. Se for punir alguém, que seja eu. Ela olhou para ele com um sorriso provocante. Vamos lá, invoque de novo o seu dragão negro poderoso e me castigue como eu mereço. Pequei demais, não tenha piedade, Chun Chun. Qualquer castigo, eu aceito. E então Zhong Tianxun finalmente entendeu o verdadeiro ritual que ela desejava. Lá dentro do espelho das eras, havia gente demais. Lé não ficou realmente satisfeita. Parecia que era hora de dar uma lição nela. Ele levantou a mão e deu um tapa forte nas nádegas de Lé. A cada pá, Lé soltava gemidos de prazer. Isso, mais forte! Se eu desobedecer o Sansan, mereço ser punida. Sempre desejei isso. Bai Qing, ao lado, ficou completamente vermelha, enquanto Lé continuava ofegante. Vamos, Sansan, me treina, me molda do jeito que você gosta. Quero lembrar dessa lição para sempre. Depois da punição intensa, Zhong Tianxun olhou para Lé, que tremia no chão. E então? A força foi suficiente? Está satisfeita agora? Sim, completamente, ela respondeu entre suspiros. A partir de agora, esta rainha vai obedecer ao Sansan em tudo, vou aceitar toda a sua disciplina. Ao lado, Bai Qing também tremia, reclamando, se era para castigar a rainha, castiga só ela. Por que eu também? Nem consigo ficar de pé mais. Zhong Tianxun coçou a cabeça, envergonhado. Desculpa, acabei me empolgando demais. No fundo, pensou consigo mesmo, antes ele era indiferente a essas coisas, mas agora tudo parecia diferente. Seria esse mais um efeito do núcleo da essência solar? Contando o núcleo da essência solar e os fragmentos restantes da sua alma espalhada, ainda faltavam 7. Precisava partir logo com a pequena raposa. Lé percebeu o olhar distante dele. Aproximou-se e sussurrou com voz trêmula, Sansan, não me abandona, por favor? Ela sabia que não era realista querer que ele ficasse para sempre com os elfos, mas só queria estar ao lado dele. Ser rainha nunca a fez feliz, o que ela queria era ver o mundo lá fora, junto dele. Sansan, me deixa ir com você, por favor. Ao ouvir as palavras delas, Zhong Tianxun percebeu que era um pedido vindo do fundo da alma. Ele não hesitou. Se já decidiu, então vem comigo. Bai Qing perguntou preocupada, e os elfos? Sem rainha, a aldeia vai ficar sem líder. Lé sorriu de leve. Isso não precisa se preocupar. Ela já tinha em mente quem assumiria o trono. Seria Aurora, bondosa, responsável, cheia de talento e respeitada por todos. Ela nasceu para ser a nova rainha élfica. Enquanto isso, nas profundezas do reino demoníaco, uma sombra rompeu o silêncio daquele abismo. Era ninguém menos que o próprio demônio supremo, emanando poder puro e ameaçador. Ele buscava o senhor daquele lugar, a besta de 8º nível, o rei esqueleto. O monarca morto-vivo falou com voz vazia. O que quer aqui? Veio oferecer sua alma para servir a mim? O demônio riu com desdém. Servir a você? Acho que entendeu ao contrário. Vim aqui para fazer você se curvar diante de mim. O rei esqueleto rugiu furioso. Seu arrogante! Sabe com quem está falando? Sou o rei esqueleto, a besta de 8º nível que domina a morte em si. O demônio respondeu friamente, eu sei muito bem quem você é. Se não tivesse poder, eu nem teria vindo pessoalmente. Se submeta a mim, e poderá viver. HMPH, ainda não entendeu a situação, zombou o rei esqueleto. Olhe para os ossos aos seus pés. Eles eram tolos como você, feras e heróis que ousaram me desafiar. Todos viraram poeira sob meus pés. E você vai ter o mesmo destino. Quando a voz se calou, um exército de guerreiros esqueléticos surgiu do chão. Era sua técnica lendária, Invocação da Morte, Mar de Ossos.
Destruam-no! Ordenou o Rei Esqueleto. Num piscar de olhos, a maré de ossos avançou como um tsunami. O demônio foi engolido pela onda de morte. Um instante depois, uma energia demoníaca vermelha explodiu no centro. A força foi tão violenta que os esqueletos se partiram em pedaços, espalhando-se como cinzas pelo vento. O demônio estava envolto em um escudo sombrio e zombou: lixo sempre será lixo. Não vim aqui para esmagar alguns esqueletos, vim para conquistar você. Se nem mostrar seu poder total, não é digno nem de se ajoelhar diante de mim. O Rei Esqueleto ficou sério. Quer morrer? Então que seja. Ao seu comando, os ossos ao redor começaram a flutuar, atraídos pela energia sombria. Por séculos, esses ossos foram tanto seus troféus quanto sua fonte de poder. Abra os olhos, e veja com atenção. O enorme crânio se transformou em uma figura humanoide feita de ossos. Esta é minha forma suprema dos mortos. Ainda acha que pode me desafiar? Mas o olhar do demônio se fixou na orbe vermelha brilhando dentro do peito dele. Um sorriso frio surgiu, o artefato corrompido, Aranha da Morte. Então estava aqui, afinal. Que Aranha da Morte? Seu alvo não era eu. No instante seguinte, o corpo do Rei Esqueleto caiu de joelhos, sem controle algum. O que fez comigo? Por que não consigo me mover? O demônio ergueu um cubo negro. O cubo da dominação. Ele controla a mente e o corpo de qualquer criatura tocada pela energia demoníaca. Todos obedecem a mim, por vontade própria. Até humanos com o coração corrompido não conseguem resistir. O Rei Esqueleto rugiu de raiva. Maldito, que covardia! Você só vence com truques demoníacos. Se fosse uma luta justa, perderia. O demônio sorriu friamente. Ainda não aceita? Típico de perdedor, sempre arruma desculpa. Neste mundo, a vitória define tudo. O vencedor é quem dita o que é certo. Enquanto falava, o cubo negro em sua mão começou a girar lentamente. Os olhos do Rei Esqueleto ficaram vermelhos. Ele se curvou. Saudações, mestre, é uma honra servi-lo. Enquanto isso, na Cidade de Ferro, na sede da Guilda dos Caçadores de Demônios, os nomes de Zong Tianchun e Bai Qing apareceram na lista de procurados. Acusação: assassinato dos membros das 4 grandes famílias, Jenny, Palapa, Allen e Cao, e fuga do local. No salão principal, Caterine e Mel discutiam acaloradamente em defesa dele. Em nome da Ordem da Santa Cruz, declarou Mel, Zong Tianchun é inocente. Cancelem a recompensa e reabram a investigação. Caterine bateu na mesa, a família Steve garante por ele. Zong jamais faria algo tão desprezível, nem fugiria. O oficial da guilda, Beers, respondeu friamente: entendo a emoção de vocês, mas todas as provas apontam para Zong Tianchun. Mesmo que não tenha sido com as próprias mãos, está envolvido. Jenny e Cao foram encontrados nus, a cena foi obscena. E o pior, 3 das vítimas eram telecinéticos de nível A. Tem ideia do que isso significa? Caterine corou ao ouvir que Jenny tinha sido despida, dizendo que isso combinava totalmente com o estilo de Zong Tianchun. Mel também sentiu o coração acelerar e disse: a cena deve ter sido extremamente vulgar. Quão vulgar, hein? Eu até queria ver. Bias olhou para as duas, boquiaberto. Vocês só podem estar brincando comigo. Vocês nem ouviram o ponto principal? Ela não estava discutindo se era vulgar ou não. Eram telecinéticos de nível S das 4 grandes famílias da Cidade de Ferro, 3 deles. Mesmo que Zong Tianchun não os tenha matado, escapar de um ataque conjunto desses já é absurdo. Isso mostra que seu poder supera o nível S. A própria existência dele ameaça a Guilda dos Caçadores de Demônios. Essa recompensa veio de cima, e eu não tenho autoridade para cancelá-la. A menos que ele sirva à Guilda. Essas palavras deixaram as duas mulheres sem palavras. Depois de sair da Guilda, Caterine resmungou: pedir para Zong Tianchun se juntar a eles só para cancelar a recompensa? Impossível. Mel concordou: é isso aí,
eu sou um homem livre e misterioso como o vento. Ela viu nos meus olhos, eu sou o tipo de homem que nunca vacila. Jamais me curvaria à guilda só para cancelar uma recompensa. Isso seria nada elegante. Ao ouvir isso, Catherine soltou um suspiro. Lembrou daquela noite, eles tinham ido tão longe, cheios de paixão. Mas na manhã seguinte, ela acordou sozinha na cama. Sinto tanta falta de Zong Tianchun. O que ele estará fazendo agora? Será que também está pensando em mim? Enquanto isso, na Vila Élfica, Zong Tianchun sofria, sem saber o que fazer, cercado pelas elfas que se esfregavam nele. Ele suspirou e as lembrou, a rainha de vocês está cuidando da sucessão. Não acham que isso é hora para parar? Ao ouvir isso, as duas elfas viraram o rosto e disseram, verdade, nos empolgamos demais. Hoje é o dia da coroação da nova rainha, precisamos nos conter. Durante a cerimônia, Lé declarou que, após a luta contra o monstro tentacular, percebeu suas próprias fraquezas e precisava viajar com Shan Shan para treinar. O trono dos elfos, só você pode herdá-lo com minha total confiança. Aurora, está pronta para usar a coroa? Sim, estou pronta. Vou dar tudo de mim pela Vila Élfica e não vou decepcionar ninguém. Quem deseja usar a coroa deve carregar seu peso. Espero que entenda o significado. De agora em diante, você é a rainha dos elfos, Aurora. Seguirei os ensinamentos da minha irmã. A multidão abaixo começou a gritar o nome de Aurora em coro. Vendo a cena, Lé sorriu aliviada. Parece que todos já te aceitaram. Minha missão acabou, agora vou treinar com Shan Shan. Aurora se assustou. Tão cedo? Pelo menos fica pro jantar. Nem pensar, disse Lé. Nosso treinamento é urgente, não dá para perder tempo. Um fiozinho de saliva escapou do canto da boca. Então ela pisou no corrimão com o pé. E pulou direto em direção a Zong Tianchun. Zong ficou parado, murmurando, que vista linda. Um segundo depois, pum. Aurora correu preocupada. Mana, tá tudo bem? Você parece meio tonta. Lé, tremendo sobre Zong, respondeu, tudo certo. A luta anterior foi pesada demais. Meu corpo ainda tá fraco, as pernas cederam, só isso. Zong sentiu algo estranho. Com o Lé por cima dele, o núcleo solar da essência voltou a despertar. Estranho, meu corpo tava mole há pouco, mas agora tá pegando fogo. Encostado em Shan Shan, Lé sentiu a energia subir sem parar. Aurora percebeu que o clima estava ficando perigoso, aquela cena parecia familiar demais. Todos os elfos estavam olhando. Se a situação continuasse como naquela noite, ninguém seguraria o caos. Ela tinha acabado de assumir a coroa e já enfrentava um desafio desses. Não, precisava dar o exemplo e conter aquilo. Lé olhou para Zong com olhos cheios de desejo. Shan Shan, fala a verdade. Eu fiz alguma coisa com você? Por que toda vez que me toca fica assim? Eu não fiz nada. É você que tá assim, e eu também não consigo mais me segurar. Minha concentração foi pro espaço. Se não sair de cima de mim logo, as coisas vão ficar complicadas. Lé riu e se sentou sobre ele. É mesmo? Nessa posição eu fico com vergonha. Sou tão má, mas adoro isso. As veias de Zong saltaram. Tá provocando, né? Mulher, você tá brincando com fogo, acho que vou ter que te castigar de verdade. As outras elfas viraram o rosto, coradas. Castigar? Que tipo de castigo? A gente também quer experimentar. Ao ouvir isso, Zong Tianchun não conseguiu mais se conter. Seus olhos brilharam em vermelho. Vocês pediram por isso. Ao lado, Bai Qin percebeu o perigo e gritou, Shan Shan. Lé. Se controlem. Agora não é hora para isso. É a cerimônia sagrada da coroação da rainha élfica. Não estraguem esse momento importante para a tribo. Mas, enquanto falava, Bai Qin também sentiu o calor subir por todo o corpo. Não, não pode ser. Eu também tô perdendo o controle, e Shan Shan já tá fora de si. Alguém precisa parar isso.
De repente, algumas borboletas roxas apareceram voando diante dela. Bai King piscou, confusa. De onde vieram essas borboletas? Então uma onda de sono tomou conta dela. E ela caiu no chão, dormindo profundamente. Logo, todas as outras elfas também adormeceram. Eram as borboletas do sono lunar invocadas por Aurora. Mesmo tremendo e sentindo o corpo esquentar, como rainha, ela precisava resistir ao desejo e proteger todos. Mesmo que precisasse sacrificar o próprio corpo, impediria a irmã Shanshan. Lé, cercada pelas borboletas brilhantes, murmurou sonolenta, hein? O que a Aurora tá tentando fazer? A mana tá ocupada agora, não atrapalha, tá? Ela bocejou e caiu no sono. Antes de apagar, ainda pensou, não posso dormir, ainda tô esperando o castigo do Shanshan. Aurora olhou as elfas dormindo e, tremendo, soltou um suspiro de alívio. Conseguiu impedir que a situação piorasse. Mesmo com a cabeça cheia de pensamentos sobre Shanshan, ela tinha vencido a tentação.